Imagine uma criança que, antes de completar 1 ano, já falava as primeiras palavras, que aos 4 já lia livros inteiros e resolvia contas de cabeça, e que no jardim de infância se destacava por uma curiosidade insaciável, com perguntas que até os adultos tinham dificuldade em responder. Essa é a história da Nicole, uma menina de apenas 11 anos, diagnosticada como superdotada aos 7, com um QI de 144, muito acima da média da população. Mas o que realmente significa ser superdotado? Será que basta ter um QI alto? Ou existe algo muito mais profundo por trás dessas mentes brilhantes? A verdade é que, embora o termo superdotação seja associado à genialidade, ele vai muito além disso. Superdotados não são necessariamente bons em tudo. Muitas vezes, eles enfrentam desafios que a nossa sociedade ainda não sabe como lidar. A criança que aprende sozinha, que se entedia nas aulas, que prefere a companhia dos livros e da própria imaginação, pode carregar tanto um dom quanto um fardo. No Brasil, estima-se que existam cerca de 2 milhões de pessoas com altas habilidades, mas menos de 2% delas são oficialmente identificadas pelo sistema educacional. Isso significa que milhares de mentes brilhantes passam despercebidas, sem o apoio e a orientação de que precisariam para desenvolver todo o seu potencial. Desde muito cedo, a Nicole mostrou uma relação diferente com o aprendizado. Enquanto outras crianças brincavam, ela passava horas desenhando ou resolvendo problemas. Aprendeu a tocar órgão e a andar de bicicleta sozinha, sem instruções. Para muitos, isso poderia parecer apenas um talento precoce, mas para os especialistas, era um conjunto de características cognitivas e comportamentais que indicavam altas habilidades em múltiplas áreas: raciocínio, criatividade, sensibilidade e uma concentração excepcionais. Segundo psicólogos especializados, o superdotado enxerga o mundo de uma forma singular. Ele questiona o óbvio, busca compreender o porquê das coisas, e frequentemente sente que não se encaixa. É muito comum que esses jovens se sintam isolados, diferentes dos colegas, ou até mesmo incompreendidos pelos professores e pela própria família. A Organização Mundial da Saúde define a superdotação como uma capacidade intelectual significativamente superior à média. Mas no campo educacional e psicológico, a discussão é bem mais complexa, o que é apenas uma das formas de identificar essas pessoas. Hoje, já se fala em inteligências múltiplas, um conceito proposto por Howard Gardner, que inclui habilidades artísticas, interpessoais, musicais, espaciais e até emocionais. Isso significa que alguém pode ser considerado superdotado sem necessariamente tirar as melhores notas ou ser um gênio acadêmico. Existem pessoas que brilham nas artes, na empatia, na capacidade de resolver problemas criativos ou na liderança. O talento pode estar escondido em áreas que a escola tradicional ainda não valoriza. Mas se essas mentes são tão valiosas, por que o Brasil ainda ignora a maioria delas? A resposta está em um sistema educacional que muitas vezes não sabe o que fazer quando uma criança sai da curva. Faltam programas estruturados, professores preparados e políticas públicas eficazes. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional até prevê o atendimento especializado, mas na prática, esse suporte quase nunca acontece. Para a psicopedagoga Luciana Nunes, o principal problema é a falta de identificação. Muitos pais não sabem que o comportamento do filho pode indicar superdotação. Eles acham que é apenas curiosidade ou agitação. Sem um diagnóstico, essas crianças acabam se sentindo deslocadas, frustradas, e algumas chegam a desenvolver ansiedade ou depressão. E há também o outro extremo, o superdotado que é visto como arrogante, como se a sua facilidade de aprender fosse uma ameaça. Em uma sociedade que ainda confunde igualdade com homogeneidade, destacar-se muitas vezes é motivo de exclusão. Um dos maiores mitos sobre os superdotados é que eles sempre terão sucesso. A realidade mostra o contrário. Muitos abandonam os estudos, não por falta de capacidade, mas por puro desinteresse e tédio. Outros não se adaptam a ambientes rígidos e pouco criativos. E há ainda os que sofrem bullying, por serem diferentes demais. A história da Nicole é inspiradora, mas também é um alerta. Ela teve o privilégio de ser diagnosticada cedo e contar com o apoio da família, mas milhares de outras crianças, com o mesmo potencial, continuam invisíveis, presas a um modelo de ensino que não conversa com o seu ritmo mental. O cérebro superdotado funciona de forma acelerada. É como um motor potente num carro pequeno, sem o controle certo, ele pode se desgastar rapidamente. Por isso, muitos especialistas defendem que a superdotação deve ser tratada não apenas como um dom, mas como uma condição que exige acompanhamento psicológico e educacional contínuo. Essas crianças precisam de desafios proporcionais à sua capacidade,
de atividades que estimulem a curiosidade e a criatividade. E quando esse suporte é oferecido, os resultados podem ser surpreendentes. Estudos mostram que, quando bem orientados, superdotados têm mais chances de criar soluções inovadoras e contribuir para a sociedade em diversas áreas, da ciência à arte, da tecnologia à educação. Mas o caminho ainda é longo. No Brasil, o preconceito e a falta de informação continuam sendo os maiores obstáculos. A ideia de que todas as crianças são iguais ignora a diversidade de talentos e ritmos de aprendizagem. Valorizar as diferenças é o primeiro passo para construir um sistema mais justo e inteligente. E aqui fica uma questão interessante: será que a genialidade é inata ou pode ser desenvolvida? A ciência mostra que o ambiente tem um papel fundamental. Embora a genética determine parte das capacidades cognitivas, o estímulo certo, o apoio familiar, o acesso à leitura, a liberdade criativa menos pode fazer toda a diferença. Em outras palavras, talvez não existam apenas mentes brilhantes, mas também mentes que foram acesas no momento certo. Nos últimos anos, tem crescido o número de associações e grupos de pais que lutam por reconhecimento e apoio às crianças superdotadas. As redes sociais se tornaram espaços de troca de experiências e denúncias sobre a falta de políticas públicas. Há histórias emocionantes de jovens que, com um apoio adequado, conseguiram desenvolver pesquisas, escrever livros ou ingressar precocemente em universidades. Mas ainda há muito a ser feito. O Brasil precisa enxergar essas crianças não como exceções, mas como parte da nossa diversidade humana. A inteligência tem muitas formas, e cada uma delas pode contribuir de maneira única para o futuro do país. A superdotação, afinal, não é um privilégio, mas uma responsabilidade. Cada mente brilhante carrega o potencial de transformar o mundo, se tiver a oportunidade de brilhar. E talvez o maior desafio de todos seja esse: criar uma sociedade que não apenas reconheça o talento, mas que saiba o que fazer com ele. Você acredita que o Brasil valoriza o suficiente suas mentes brilhantes? Ou ainda estamos desperdiçando o potencial de uma geração inteira? Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Se você gostou desse vídeo e acredita que mais pessoas deveriam entender o que realmente significa ser superdotado, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.